Vamos conversar agora com a professora Fernanda Manhota, que também está com a gente nesta cobertura aqui ao vivo. Professora, agora olhando ali para os estados que ainda podem surpreender, como Wisconsin, Michigan e a própria Pensilvânia, a gente tem estados em que o olhar dos candidatos é o subúrbio destes locais. E aí temos Donald Trump na sua campanha favorecendo muito os grandes empresários, justamente com a questão da taxação, e Joe Biden já favorecendo um pouco mais a população de classe média baixa. Agora, a gente percebe que esses estados eles estão rosados, por enquanto, numa preferência ainda por Donald Trump. Por que isso acontece, sendo que é o subúrbio nestes locais que, de fato, é o que importa para esses candidatos? Essa é uma percepção extremamente interessante e importante para pensar um pouco os Estados Unidos desse nosso século, O Renan, agora há pouco, mencionava da heterogeneidade dos estados. Então, a gente vai percebendo que dentro de um mesmo estado existem rincões e rincões, Então, as grandes cidades, em geral as capitais, os centros urbanos, eles têm historicamente votado mais democrata, é onde se concentram os eleitores com maior nível universitário, é onde também a atividade produtiva é mais ligada ao setor de serviços, ao setor da tecnologia, e isso não é à toa, mesmo em lugares onde há uma predominância em geral dos republicanos, a gente verifica essas concentrações. Isso apareceu no exemplo que o Renan deu, aparece em outros estados também, como é o caso do meio oeste, em Ohio mesmo, onde o Trump acabou de confirmar a sua vitória, a imagem de 2016 e por aí vai. Eu diria que o que explica um pouco desse resultado, que é mais favorável ao Trump, tem a ver com o perfil não só demográfico, mas também econômico dessas regiões, Embora historicamente os democratas tenham sido os que vocalizaram os interesses do eleitorado chamado blue collar, dos trabalhadores americanos, o Trump percebeu um nicho que ele tem utilizado para capitalizar desde 2016, que é, sobretudo no meio oeste, no cinturão da ferrugem, os órfãos da globalização. São aqueles que vivem em regiões que são alvo de um processo recorrente e de aprofundamento da desindustrialização, são aqueles que de alguma maneira se desprestigiaram com o avanço da globalização, as mudanças das cadeias globais de valor, com muitas das fábricas indo para outros lugares do mundo e que viram, portanto, a sua vida sofrer uma deterioração, em termos de emprego, de renda, de qualidade, de percepção de qualidade de vida como um todo. Isso aconteceu no Michigan, aconteceu em Ohio. O símbolo máximo costuma ser descrito como Detroit, Detroit virou um grande símbolo desse movimento e o Trump vocaliza para esse público, Ele, inclusive, adotou ao longo desses 4 anos uma série de medidas macroeconômicas para atender interesses microeconômicos. Então, esse é o resumo do que explica essa preferência que ele vai confirmando mais uma vez agora em 2020, Evandro. Ou seja, diminui as taxas aí para os empresários e isso incentiva também a abertura de novas vagas de trabalho que interessa a essa população. Exatamente. A gente vai verificando aí uma tentativa de acomodação de interesses, Então, é como se, ao mesmo tempo em que ele tem um discurso que é restritivo à imigração e ele faz promessas que vão desde promessas fiscais, que perpassam uma série de assuntos, de desenvolvimento, matriz energética e tudo mais, ele favorecesse esse pessoal que ficou na lanterna, digamos assim, do progresso, do desenvolvimento ao longo dos últimos anos. Então, ele não vai falar para o Vale do Silício, ele não vai falar para Wall Street, ele não vai falar para centros, como a gente está acostumado a ver no Texas, Dallas, Houston, Austin. Ele vai falar realmente para esse público com quem o apelo faz mais sentido. Então, é um combo, um combo de narrativa que consegue encontrar eco justamente nesse público.